Olá pessoal, vamos dar continuidade ao vídeo anterior que tivemos um problema técnico, né? Estamos lendo aí o livro O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubem Shelley, publicado pela editora Vida Cristã. E a gente está no capítulo 5 desse livro, que corresponde ao capítulo 4, 5 e 6 de Apocalipse. E a gente parou aqui, tá? Peço aí o seu like. Se inscreva no canal se você é novo aí e se tiver alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail. Estamos aqui no subtítulo O Cordeiro que é digno, né? Digno de quê? Né? De abrir o livro, que está na mão de Deus. E aí vamos continuar a nossa leitura aqui, ó. Vale a pena notar que, embora Cristo, como o Cordeiro que Deus Cordeiro de Deus, seja o motivo traçado em maior detalhe em Apocalipse, ele é também representado no verso 5 como o leão da tribo de Judá e como a raiz de Davi. Essas figuras procedem ambas das passagens messiânicas do Velho Testamento. Judá é chamado de leãozinho e recebe a promessa de que o cetro não se apartaria dele até a chegada de seu pretendente legítimo, o rei messiânico. Veja Gênesis 49, versículo 9 e 10. E Isaías 11:1 prediz essa mesma personagem real surgindo como um rebento do tronco de Jessé. Com o poder de um leão feroz e a autoridade de um rei, Jesus é, não obstante, observado como o cordeiro sacrificial que fez expiação pelo pecado. Todavia, para que ninguém possa pensar nele como sendo um fraco em vista de ser mostrado como um manso cordeiro, jamais devemos perder de vista o poder e autoridade por ele possuído em seu cargo real. Com o livro nas mãos do Cordeiro e a perspectiva da revelação do seu conteúdo, os seres viventes, os 24 anciãos, milhares de anjos, veja Apocalipse 5:11, e todos os seres criados, Apocalipse 5:13, juntamente suas vozes, juntaram suas vozes para louvá-lo, abre aspas, e entoaram o novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, fecha aspas, Apocalipse 5, de 9 a 10. O Cordeiro e o Pai são ambos dignos de louvor. De acordo com o emprego frequente do número 7, que é a perfeição, na literatura apocalíptica, o Cordeiro é exaltado por meio de 7 expressões. A voz do exército de anjos o adoram com este cântico, abre aspas, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor, fecha aspas, Apocalipse 5:12. O cenário foi agora estabelecido para o primeiro movimento dramático de Apocalipse. O Pai está seguro em seu trono. Os segredos do destino da humanidade são conhecidos dele e estão sob seu controle. E o Cordeiro foi julgado digno de revelar certos desses segredos às pessoas interessadas em conhecer o resultado da situação crítica da Igreja nos dias de João. Subtítulo: A abertura dos selos. O movimento dramático do capítulo 6 está ligado
ao que acontece quando o cordeiro abre o livro recebido do Pai. A abertura dos 4 primeiros selos segue um padrão estabelecido. À medida que cada selo é aberto, uma voz diz, abre aspas, vem, fecha aspas, e surge um cavalo e um cavaleiro. Este não é, com certeza, um livro comum. João não lê nem ouve o seu conteúdo, ele vê o conteúdo do mesmo numa série de visões. A maioria dos estudiosos de Apocalipse considera os 4 cavalos e seus cavaleiros como representando os flagelos que Deus envia sobre Roma. Embora esta seja uma opinião plausível, parece deixar em aberto uma pergunta importante. Se trata de julgamentos iniciais de Roma, por que os mártires que aparecem em relação ao 5º selo pedem a Deus para começar a vingança à sua casa contra esse poderoso inimigo? Talvez seja melhor considerar os 4 primeiros selos como uma predição de perigos crescentes que deverão ainda cair sobre os cristãos no Império Romano. Afinal de contas, o Senhor jamais encorajou seu povo a manter um otimismo ingênuo. Ele sempre foi sincero sobre as perspectivas do sofrimento que esperava o seu povo. E é mais provável que os primeiros 4 selos mostrem o que a Igreja deveria enfrentar por parte de Roma antes dessa nação perversa começar a sentir os juízos de Deus contra ela. Se os entendermos dessa forma, a questão dos mártires faz perfeitamente sentido no contexto. Quando foi aberto o primeiro selo, um cavalo branco montado por um poderoso vencedor apareceu. Apocalipse 6, 1 e 2. O segundo revelou um cavalo vermelho com um cavaleiro que fazia os homens se manterem entre si. Apocalipse 6, 3 e 4. O terceiro mostrou um cavalo preto cujo cavaleiro tinha uma balança na mão, com o propósito de medir os alimentos necessários aos homens. Apocalipse 6, 5 e 6. O quarto revelou um cavalo amarelo, cujo cavaleiro se chamava, entre aspas, morte. Apocalipse 6, versículos 7 a 8. Cada um desses símbolos significa, por sua vez, guerra, carnificina, fome e morte. Roma já declarara guerra contra a igreja nos dias de João, mas a matança só estava então começando. Apenas um mártir nas 7 igrejas da Ásia está àquela época. À medida que o conflito intensificou-se, pressões econômicas iriam submeter muitos cristãos à dificuldade e até inanição. O resultado final dessas forças convergentes seria o devorar da morte e do inferno. A ruína sempre segue na esteira de calamidade, tais como a conquista, derramamento de sangue e fome. Abre aspas. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Fecha aspas. Apocalipse 6, verso 8. Com a identificação das coisas prestes a acontecer na terra por meio dos 4 primeiros selos, a abertura do 5º nos transporta de novo para o céu, a fim de observar a reação dos mártires às perseguições mais intensas de seus irmãos, que ainda vivia na terra. Abre aspas. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo:
Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Fecha aspas. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. O lamento desses mártires não deve ser visto como um apelo irado por vingança, desde que um tal espírito seria digno de santos do Deus vivo. Em lugar disso, pedem justiça e a vindicação do próprio Deus, sua verdade, sua causa, sua igreja, entre os homens. A resposta da divindade aos mártires é feita em duas partes. Primeiro, eles receberam vestes brancas para usar. Os inimigos julgaram ter derrotado essas pessoas piedosas, matando-as, mas a morte, na verdade, lhes assegura a entrada na vitória, no descanso e exaltação. Segundo, foi-lhes assegurado que Deus vingaria sua igreja, no tempo que lhe aprouvesse. Abre aspas. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Fecha aspas. Apocalipse 6:11. Este é um caso claro nas escrituras do, entre aspas, problema do mal, sendo apresentado num cenário bem pouco comum. Se existe um Deus poderoso e cheio de amor que cuida de seu povo, por que permite que este seria submetido a tão terríveis condições? A resposta a essa pergunta não é fácil em cada caso específico. Confiamos em que Deus age retamente em cada situação e nos entregamos a Ele, a fim de que nos ajude a atravessar as dificuldades. Na hora oportuna, Ele fará com que tudo termine e recompensará o seu povo fiel. Ao mesmo tempo, Ele destruirá os perversos e seus estratagemas. Até que chegue essa ocasião, para cada santo ou igreja que sofre, é nossa responsabilidade aguardar e confiar no Senhor. No drama de Apocalipse, entre aspas, até quando, de Apocalipse 6:12, não é respondido plenamente até que a derrota completa de Apocalipse 19:2 tenha tido lugar. Quando o sexto selo é aberto nesse drama que se desenrola, Apocalipse 6, de 12 a 17, o destino de Roma começa a ser previsto. O tema do, entre aspas, terremoto é comum na literatura apocalíptica para indicar o caos social e político. A ideia do sol tornar-se negro e a lua como sangue não era certamente cumprida literalmente. De fato, Pedro citou uma profecia de Joel sobre o sol escurecer e a lua transformar-se em sangue e alegou que ela estava sendo cumprida naquele primeiro Pentecostes, depois da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Apocalipse 2, versículo 20. Atos 2, versículo 20. Lá no Pentecostes, né? Nem em Atos, nem em Apocalipse, essa linguagem deve ser tomada literalmente. A referência de Atos aponta para o cancelamento de uma ordem religiosa judaica, e a referência de Apocalipse tem seu cumprimento na cessação da ordem política romana. Cometendo-se definitivamente um erro ao tomar esses eventos como referindo-se à época e circunstâncias do juízo final do mundo. Os mártires sobre o altar acabaram de ser informados, Apocalipse 6:11, de que a história humana ainda não se completou e que mais cristãos fiéis seriam acrescentados à lista dos mártires da fé. O julgamento aqui é feito sobre acontecimentos
correntes da história, de forma semelhante ao, entre aspas, dia do Senhor nos profetas do Velho Testamento. Um colapso da ordem nos assuntos humanos está sendo predito neste ponto. Roma não vai permanecer para sempre e perseguir incessantemente os cristãos. Deus vai abalar os próprios fundamentos do perverso império e esmagá-lo. O terror desse período é salientado pela previsão das coisas que acompanhariam a queda de Roma. O fato do céu enrolar-se como um pergaminho, as montanhas e ilhas serem movidas dos seus lugares e o medonho terror sentido por toda a humanidade. Como observa Hendrickson, o ponto dessa descrição não é destacada uma série de eventos literais que servirão como sinais do fim do mundo, mas indicar o terrível desespero dos perversos quando Deus age na história para impedir seus planos. Ele fala a respeito da passagem, abre aspas. Ela enfatiza o terror dos dias da ira para os perversos, os elementos se desintegrados, os terremotos, as estrelas caindo, etc., acrescentam pavor ao quadro, fecha aspas. Não se pode deixar de notar em Apocalipse 6,15 que exatamente 7 categorias de homens são citadas: os reis, os príncipes, entre parênteses, os grandes, fecha parênteses, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos escravos e todo livre. Este número encontrado tantas vezes nesse livro diz que o juízo sobre os perversos irá abranger toda classe de pessoas. Ninguém que tenha resistido à verdade santa de Deus será poupado da sua ira. Conclusão. O 6º capítulo termina citando as palavras dos perversos. Quando chegar o dia da ira divina para eles, irão clamar aos rochedos e montes, dizendo, abre aspas, cai sobre mim e escondemos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Fecha parênteses. Apocalipse 6, versículo 16 e 17. Quem pode suster-se? Quem poderá suportar quando a ira de Deus manifestar-se na terra contra Roma? Esta pergunta é respondida no capítulo 7, quando o céu age para marcar e proteger os que pertencem a Deus contra o terrível dia da ira que se aproxima. Em resumo, os capítulos 4, 5 e 6 estabelecem então o cenário dramático para tudo o que se seguirá no Apocalipse. Roma está zombando de Deus? Ele continua seguro em seu trono. Os santos, ou os discípulos, a palavra santo é separado para Deus, Os santos temem que a história esteja fora de controle e que o futuro seja desconhecido e impossível de desvendar? Deus segura nas mãos o livro do destino da humanidade, e o Cordeiro é digno de abri-lo e revelar os seus segredos. O Cordeiro de Deus não foi então morto? Sim, mas vive novamente e vingará a sua igreja na terra diante dos olhos de seus inimigos. Qual a mensagem permanente desses capítulos para os estudiosos da Bíblia hoje? Deus está no controle da história e seu povo encontra-se sempre sob a sua providência vigilante. Para usar as palavras de James Russell Lowell, podemos fazer o seguinte resumo, abre aspas, a verdade sempre no cadafalso,
o erro sempre no trono. Por trás das sombras do desconhecido, Deus está de pé em meio às sombras, vigiando os que são seus, fecha aspas, extraído da obra De Presente Crises. No torvelinho da vida, esquecemos às vezes que Deus está no controle, observando apenas as coisas terríveis que parecem confrontar-nos a cada momento aqui e agora, deixando de, abre aspas, olhar por trás das cenas, fecha aspas, para o Deus do todo consolo que pode sustentar-nos. João foi transportado numa visão de sua prisão na ilha e o véu foi aberto para ele, tendo permissão para vislumbrar a situação real do Pai, Filho e Espírito Santo em sua glória. Foi-lhe permitido observar a adoração deles por parte de toda a criação. Ele recebeu garantia a serem transmitida aos seus companheiros de sofrimento sobre a estabilidade divina que se oculta através do poder transitório de um inimigo perverso e ímpio. Não devemos perder de vista o ponto focal dessa visão para nosso próprio tempo na história, quando as coisas do reino de Deus parecem estar ameaçadas de todo lado. Reflexão sobre o capítulo 5, 10, reflexão aqui. Reflexão número 1. Que espécie de transição ocorre no início do livro do capítulo 4? 2. Qual a primeira coisa notada por João quando lhe foi permitido ver a cena no céu? 3. Identifique o personagem sentado no trono, como João o descreveu. 4. Qual a importância do livro que aparece neste capítulo? Qual o seu conteúdo? 5. João disse que chorou ao ver o livro. Por quê? 6. Quais as 7 maneiras em que Cristo é representado no capítulo 5? Qual o significado de cada uma? 7. A abertura dos 4 primeiros selos revela 4 cavalos e seus cavaleiros. Identifique cada um deles. 8. Qual foi o lamento dos mártires em relação ao 5º selo? Qual a resposta dada a eles? 9. O que aconteceu em relação à abertura do 6º selo? 10. Discuta os 2 últimos versículos do capítulo 6. Muito bom. No próximo vídeo a gente vai ler aqui os 144.000 da Israel de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo de 1 a 17. Ficou interessado? Se inscreva aí no canal e aciona o sininho aí para você ser avisado a hora que eu der continuidade da leitura aqui desse livro, O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley, publicado pela editora Vida Cristã. Agradeço você que ficou aqui até agora. Se você não viu desde o começo, vai aí na minha playlist e veja a leitura desse livro desde o começo, que é muito importante para a gente entender melhor, né, o que acontece no livro de Apocalipse, né? Muitos pensam que as coisas que estão acontecendo agora, mas a gente vai ver o que realmente o livro nos ensina, tá bem? Muito obrigado. Peço para você se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, suas redes sociais, para que mais pessoas possam entender melhor o livro de Apocalipse, tá bem? Se ficou alguma dúvida do que eu falei aqui, do que eu li aqui hoje, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Não fique com dúvida. E se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?